Boa noite, igreja. Deus seja louvado por tudo, por toda a adoração que tivemos aqui. Desejo para você um ano muito especial, repleto de bênçãos, ao lado daquele que somente pode conceder a paz, a segurança e a eterna alegria. Amém? Nessa noite nós vamos estudar um tema importante para a família e acredito que vai ser fundamental para a sua família, como também é fundamental para a minha. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, o verso 21. Nós iremos ler um verso para entender um pouco a respeito de um personagem e sua família. Marcos capítulo 15, o verso 21. Deixa eu contar para você antes aqui uma experiência. A minha família, ela é uma família protestante. O meu avô nasceu de uma família protestante, minha avó também, minha avó adventista e meu avô presbiteriano. Quando minha avó então conheceu o meu avô, ambos então tomaram a decisão de não frequentar a igreja um do outro, ou seja, deixaram de frequentar suas igrejas. E isso foi ruim porque seus filhos cresceram sem uma base protestante. E isso trouxe consequência para a família, trouxe também ali diversas dificuldades, conflitos, e toda vez que eu olho para minha família, eu percebo que a Bíblia também fala que famílias passaram por problemas. A Bíblia não esconde problemas familiares. Quando você estuda de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar personagens que tiveram problema em sua família. Adão teve problema em sua família, Abraão, Noé, Davi, Samuel, e o próprio Jesus também teve problemas com sua família. Mas nós vamos encontrar aqui hoje na palavra de Deus a solução para que a família possa ser restabelecida, reorganizada e possa também encontrar a paz. Marcos capítulo 15, o verso 21. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, como é bom estar em sua santa casa. Como é bom também, Senhor, termos a oportunidade de presenciar aqui o estudo da sua palavra. Sabemos que a maioria está nos assistindo e peço, Senhor, que o Senhor dê discernimento àqueles que estão em sua casa ou em outro local, para que eles venham entender a sua mensagem nesta noite. Faremos uma reflexão da sua palavra e somente o Espírito Santo é capaz de nos dar compreensão. Por favor, nós clamamos nesse momento essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15, nós encontramos aqui 5 subdivisões, ou, já falei para vocês, perícope. E nas perícopes nós encontramos aqui personagens que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus e aceitar a Jesus como o seu Deus. Mas infelizmente a maioria desses personagens que o capítulo 15 descreve, não aceitaram a Jesus. Por exemplo, na primeira perícope, nós encontramos aqui os sacerdotes no verso 1, Pilatos, Barrabás, a própria multidão, eles não quiseram aceitar a Jesus. Jesus deu oportunidade para que eles pudessem aceitá-lo, mas eles não aceitaram. Na segunda subdivisão aqui, na segunda perícope, nós encontramos também os soldados no pretório. Só para você entender, o pretório era o local onde havia diversos soldados ali, aproximadamente 600 soldados. E esses soldados também tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, aceitar a Jesus, mas infelizmente não aceitaram. Na terceira subdivisão, encontramos a história de Simão, e esse personagem também teve a oportunidade de conhecer a Jesus face a face. Na terceira subdivisão, também encontramos aqui a história dos 2 ladrões, que também tiveram ali a oportunidade de conhecer a Jesus, de ver presencialmente Jesus, e também tiveram a oportunidade de aceitá-lo. Você percebe aqui, no capítulo 15, encontramos diversos personagens que tiveram face a face com Cristo, tiveram a oportunidade de aceitar esse Cristo. Mas não. Na quarta subdivisão, encontramos aqui também o próprio centurião. Quando ele viu Jesus ali na cruz, ele também teve a oportunidade de se arrepender e aceitar Jesus como Filho de Deus. E na última subdivisão, encontramos José de Arimateia, que também teve essa oportunidade. Percebe-se então que homens tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face, falar com Jesus, mas não aceitaram a oportunidade que ele estava dando de, então, eles aceitarem ele como Filho de Deus.
Mas nós queremos aqui estudar especialmente o capítulo 15, o verso 21, que fala de um personagem conhecido entre nós. É Simão. E toda vez que eu leio esse verso, eu fico me perguntando, será que o Espírito Santo, ao capacitar, ao inspirar ali Marcos, ele só quis informar em um verso essa pessoa? Será que o Espírito Santo não queria falar algo a mais? Por que ele só permitiu que Marcos escrevesse em um verso a história desse homem? Parece que não é toda a história por completo, mas o Espírito Santo, se ele permitiu que esse verso estivesse no capítulo 15, é porque o Espírito Santo queria ensinar algo a nós. E é isso que nós vamos agora aprender. Vamos ler então? Capítulo 15, o verso 21 de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, e vamos ver aqui em detalhes o que o Espírito Santo quer nos informar. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Poderíamos aqui parar o sermão e dizer, gente, é essa história que a Bíblia fala, não posso falar mais sobre esse assunto porque só existe um verso. Mas não, existem tantos detalhes aqui, e são esses detalhes que fará com que eu e você entendamos aqui qual que é o propósito desse verso. Vamos então ver os detalhes. Primeiramente encontramos aqui uma palavra, e obrigaram a esse homem, a Simão. Se obrigaram a ele é porque ele não queria fazer algo. Obrigaram a ele, ou seja, forçaram ele a fazer aquilo que ele não queria. Então encontramos aqui uma primeira informação extremamente importante para compreendermos aqui essa mensagem, ou esse verso. Obrigaram um personagem a fazer aquilo que ele não queria. Segunda informação que nós temos é que o nome desse personagem é Simão, um nome incomum entre os judeus. Um nome que vários judeus tinham. E era, então, aqui um judeu. Primeiro, obrigaram a fazer aquilo que ele não queria, forçaram ele. Segunda informação, o nome dele é Simão. Era um nome comum entre os judeus, tendo a informação de que ele era um judeu. A próxima informação que nós encontramos aqui nesse verso é que ele era de Cirene. Cirene ficava a aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. Esse homem não pertencia à Cidade Santa. Possivelmente ele fazia parte do grupo da diáspora, ou seja, grupos de judeus que moravam distante da Cidade Santa. Então, entendemos aqui que obrigaram ele a fazer aquilo que ele não queria. Segundo, ele tem um nome comum de judeu, ou seja, ele era um próprio judeu que morava no local ou numa residência bem distante de Jerusalém. Que informações encontramos, hein? Percebe? Um verso pode nos dar tantas informações. Uma outra informação que nós temos aqui é que ele passava vindo do campo. Não significa que ele estava trabalhando no campo, saiu do seu trabalho, no término ali do seu trabalho, então foi em direção a determinado lugar. Não. Na verdade, naquela época, as pessoas, quando estavam se deslocando de uma cidade e vindo para Jerusalém, sem dúvida elas passavam pelo campo. Era a estrada. Então, a próxima informação que encontramos aqui, que ele estava vindo de um local distante. Ele estava vindo em direção a Jerusalém, com algum propósito, com algum objetivo. Alguma coisa ele estava fazendo ali, certo? Ele era um viajante. A próxima informação que nós encontramos aqui é que ele era pai. E para um judeu, ser pai era honroso. Sabe por quê? Primeiramente, um judeu, ele sabia que para ser completo precisava ter uma família. E para ser mais completo ainda, precisava ter filhos, homens. E esse homem, esse personagem aqui, ele tinha filhos, homens. E a Bíblia continua dizendo que o nome dos filhos eram Alexandre e Rufo. E a última informação que nós temos é que então obrigaram a ele a carregar-lhe a cruz. Bom, agora podemos aqui montar o quebra-cabeça. Um personagem que foi obrigado a carregar a cruz, ele não queria carregar porque era humilhante para um judeu carregar uma cruz. E pior ainda, carregar a cruz de um homem que supostamente era inimigo dos judeus. Pense na humilhação, sabendo que ele era judeu, carregar a cruz de um homem que era inimigo de um judeu. Que humilhação para esse homem, né? Sabemos então que esse homem era judeu, vindo então de Cirene, um local distante de Jerusalém, 1.500 quilômetros, e ele estava ali com o intuito de fazer algo. Tinha algum propósito a sua presença naquele lugar.
E a informação é que ele então tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. Agora vamos compreender aqui o que Deus quer nos ensinar. Bom, a Bíblia nos diz que esse homem era um judeu. E há uma grande possibilidade de que ele então, probabilidade de que ele, se ele saiu de Cirene, é porque ele queria então adorar na Páscoa. Se eles moravam distantes, é porque eles, os judeus, eu me refiro, eles saíam de suas localidades, de suas cidades, uma vez por ano para adorar a Deus. Só que o propósito dele, sair de um lugar tão distante, não era apenas adorar a Deus na Páscoa, mas principalmente, meus irmãos, principalmente resolver um conflito familiar. Os seus filhos, Alexandre e Rufo, se tornaram agora discípulos de Cristo Jesus. E a sua família agora estava dividida. Pai e mãe judeu e filhos agora cristãos. Pensa no conflito que existia no lar. Imagine comigo, a cada período de tempo ali, Rufo e Alexandre voltando para sua casa e dizer: pai, conheci um homem que fala a respeito de Deus como se fosse um profeta, mas ele é mais que profeta, pai. Pai, você precisa acreditar nesse homem, esse homem tem ali pregado verdades para nós e nós temos crido nele. E eu fico imaginando agora Simão ali discutindo, quebrando objeções a respeito desse homem, dizendo para os filhos: vocês estão completamente errados, não está certo. Vocês precisam manter a nossa cultura, precisam manter também a religião que vocês foram ensinados e educados. Vocês não devem sair da religião judaica, vocês precisam permanecer nessa religião. Imagine então a divergência ali entre eles, o conflito entre eles, conflito de princípios, conflito religioso, conflito ali de cultura. Por que eu digo cultura? Porque a cultura judaica era muito clara: você não pode sair do judaísmo, precisa permanecer, porque uma vez que você sai do judaísmo, você é pagão ou gentil. Então pense, o pai não queria que sua família fosse destruída. O pai não queria que a sociedade então soubesse que seus filhos agora estavam desobedecendo suas ordens. Ah, amigos, pense num conflito, pense numa luta. Pense numa luta ali que aquele homem estava passando. Simão Cireneu estava indignado com sua família. Estava triste ao ponto de então tomar uma decisão. Certo dia, Simão Cireneu disse para sua esposa: vou até Jerusalém. Meus filhos estão seguindo aquele homem e eles precisam ser maduros o suficiente para abandonar esse tipo de seita, para abandonar esse homem e as mentiras que esse homem tem pregado. Simão então tomou a decisão de se deslocar, de sair de Cirene, no norte da África, e ir em direção a Jerusalém, para adorar o Deus dos céus, o Deus dos judeus, mas também para ali advertir seus filhos do erro que eles estavam cometendo. Essa era a mentalidade de Simão. Sabe, amigos, por que eu estou falando isso? Por que eu estou aqui insinuando de que Simão estava ali tomando uma decisão drástica? Eu digo para você que todas as famílias passam por dificuldades. E a maioria dos cristãos passam por uma grande dificuldade, e essa dificuldade é justamente divergências religiosas, conflitos religiosos. Eu estou falando aqui para pessoas que têm um marido, ou até a própria esposa que frequenta uma outra denominação, e ambos ali têm julgo desigual, e acabam ali discutindo por religião, acabam discutindo ali por princípios e crenças, totalmente diferentes um do outro. Estou falando também para pais que infelizmente já não estão mais com seus filhos na mesma religião, nos mesmos princípios que foram educados. Sabe, amigos, a Bíblia não esconde um conflito aqui. Mas Deus foi a solução para esta família. Uma família que estava passando por conflitos religiosos. E uma vez que esses conflitos se tornam religiosos, muitas outras coisas podem mudar. A Bíblia então descreve que esse homem foi para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele então avista uma multidão, e ao avistar a multidão, ele então se aproxima e vê ali um homem sendo humilhado, sendo xingado, muitos cuspindo nele, maltratando, os soldados ali tirando o sarro dele. Ele então começa a se aproximar daquela turba, daquela multidão, e começa a perceber que aquele homem que estava ali sendo machucado, injuriado,
maltratado, era o mesmo homem que seus filhos estavam seguindo. Era o homem pelo qual os seus filhos falavam a respeito dele, dos seus costumes, de suas palavras. E ao perceber a atitude de Jesus, ele ficou impactado. Sabe por quê? Porque quanto mais machucavam Jesus, mais aquele que estava sendo machucado tentava confortar as pessoas que estavam ao redor chorando pela condição que ele estava vivendo. Simão Cirineu se impactou ao ver aquele homem. Os romanos, então, ao perceber que Simão estava ali olhando, tentando se aproximar para ver a atitude daquele homem, então os romanos tomam uma decisão. E a Bíblia fala que obrigaram a Simão Cirineu, aquele que veio de uma distância muito longa, muito distante. Pense, 1.500 quilômetros de distância. Quantos dias de viagem esse homem percorreu, sofreu ali? Mas ele estava ali com um propósito, de convencer seus filhos que eles estavam completamente errados. Mas Deus também tinha um propósito, de unir a família e convencer Simão de que o caminho que seus filhos estavam trilhando era o melhor caminho. Simão Cirineu, então, ao carregar a cruz de Cristo, percebe quão errado ele estava e quão certo os seus filhos estavam. E ali, naquele momento, ele então se converteu ao cristianismo. Após a morte de Cristo, esse homem então voltou para sua casa. E eu fico imaginando ele ali dando a notícia para sua esposa: amor, nossos filhos estavam certos. O conflito acabou. A discussão acabou. Jesus uniu a nossa família de novo. E então eu fico imaginando Simão pregando, testemunhando sobre Jesus a sua esposa. E agora a família, através do próprio Jesus, é restabelecida ali, a paz a esta família. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Somente Jesus pode restabelecer a paz na sua família, meu irmão. Somente Jesus. Por mais que existem conflitos religiosos dentro do seu lar, por mais que existem ali diferenças de ideias e opiniões, uma coisa é certa: Jesus vai convencer o seu esposo ou a sua esposa, ou o seu filho, ou qualquer outro membro da família, de que o caminho é aquele. O melhor caminho, que está baseado na Bíblia. Então, não se desespere. Tenha a mesma paciência que os filhos de Simão. Não se entristeça. Pelo contrário, seja perseverante na oração. Dê bom testemunho e não deixe de falar das verdades da Bíblia, para que o seu familiar, que é contra as suas opiniões, que é contra o verdadeiro princípio, possa então, através de suas ações corretas, possa ser convertido e convencido pelo Espírito Santo. Amém? Ah, amigos, quantas lições podemos aprender através desse único verso? Quantas lições? Mas a Bíblia, ela então, não fica apenas aqui detalhando essa história somente nesse verso. A Bíblia, ela começa a abrir um leque sobre a conversão desse homem. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, porque a Bíblia, ela mesmo se explica, ela mesmo revela as verdades do próprio Deus. E olha só o que encontramos em Romanos capítulo 16 e o verso 13. Olha que lindo o que nós vamos encontrar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: saudai Rufo. Lembra de Rufo? Um dos filhos de Simão. Saudai Rufo, eleito no Senhor. E igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. É incrível perceber o quanto Deus transformou uma família que estava completamente ali, completamente desestabilizada, completamente em conflito. E através de Jesus, aquela família foi restabelecida. Através de Jesus, aquela família se uniu. E agora, nós encontramos em Romanos 16, o próprio apóstolo Paulo, falando da esposa de Simão, dizendo que o seu filho permaneceu firme nos caminhos, e agora a sua esposa era como se fosse mãe para ele, porque ela cuidava dos discípulos, ela cuidava dos apóstolos, ela estava de prontidão para servir o mestre
que convenceu o seu esposo de que ele é a verdade, de que ele liberta da escravidão. Você percebe que somente Jesus pode libertar sua família dos conflitos que vivemos? Você percebe que somente Jesus é capaz de mudar a realidade que você vive, que lhe entristece, que lhe frustra, que traz amargura a você? Somente Cristo? Cristo é o centro da palavra do Senhor. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da mensagem, da Escritura. Portanto, só Ele pode mudar a sua realidade. Só Ele pode convencer você de que é capaz de convencer aquele membro da sua família que não concorda com suas opiniões que são baseadas na Bíblia. Somente Jesus pode então afirmar que suas verdades devem ser seguidas. Amigos, eu tenho tantas experiências de cônjuges que então não concordavam com a religião do outro, que através do estudo da Bíblia e através também da perseverança de ambos os lados ali, a pessoa se converteu. Quantos testemunhos já contei para você de pessoas assim? Quantas vezes eu contei isso para você? Porque isso é real, isso acontece. Eu digo para você e repito quantas vezes for possível: santo de casa faz milagres sim. Portanto, você precisa perseverar, precisa orar, precisa testemunhar e, lógico, ter paciência, porque é no tempo de Deus que as coisas podem ser resolvidas. Glórias ao Senhor Jesus. É isso que precisamos entender. A Bíblia então diz que Simão Cirineu, ele foi convencido por Jesus naquele momento. Simão Cirineu concordou então agora que os seus filhos estavam certos e corretos. Simão Cirineu agora retorna para sua casa, conta a novidade para sua esposa. A sua esposa então aceita aquilo que seu esposo então agora está falando. E agora toda a família se converte ao cristianismo e começa a seguir a Jesus. Mas eu preciso dizer para você que a Bíblia é diferente dos filmes ou desenhos ou história da Disney. Porque sempre o que esperamos é sempre felizes para sempre. Mas eu digo para você que família tem seus altos e baixos. Toda família tem conflitos, toda família tem momentos bons e ruins. Toda família tem. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. A Bíblia então conta que Simão Cirineu se convenceu, foi convertido pelo próprio Espírito Santo. Jesus mostrou as suas verdades através das ações de Jesus, através do olhar de Jesus, através das palavras de Jesus para aquela multidão. Simão Cirineu possivelmente viu Jesus dizendo: Pai, perdoem porque não sabem o que fazem, e aquilo impactou ele. Possivelmente Simão Cirineu viu Jesus ali morrendo e aquele centurião dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Possivelmente Simão Cirineu viu aquelas mulheres chorando por Jesus e Jesus tentando confortar, consolar elas em meio à sua dor. Simão Cirineu viu e se converteu. Ele então pregou o evangelho para sua esposa foi convertida, convencida. Então essa família agora é registrada aqui, uma parte da sua família é registrada através do próprio escrito de Paulo em Romanos. Paulo agora diz que Rufo continua firme nos caminhos de Deus. Paulo também continua dizendo que a própria mãe, mas não fala de Simão, que possivelmente aqui já havia descansado no Senhor. Nós não sabemos, não temos informações, mas a informação que temos é que a esposa dele estava firme. O seu filho Rufo também. Mas eu preciso dizer para você que, infelizmente, nós temos altos e baixos. E para lidar com os altos e baixos dentro do nosso ciclo familiar, precisamos sempre estar alicerçados na palavra do Senhor. Porque uma vez que não estamos alicerçados na palavra do Senhor, é certo que a família, então, acaba caindo em desespero. Alguns acabam até abandonando a fé, justamente por ter esses altos e baixos. Porque você precisa compreender, como membro de uma família, que as alegrias eternas só teremos na eternidade, no céu. Ainda aqui, iremos ter aflições, mas como disse Jesus, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. Ah, amigos, a Bíblia conta agora um momento não tão feliz. Primeiro encontramos aqui Simão convertido. Agora no verso que eu li de Romanos capítulo 16, o verso 13, encontramos aqui também um momento feliz da família agora, família unida, né? Rufo firme nos caminhos, agora também até a sua mãe que não era firme nos caminhos de Cristo, porque ela permanecia na religião judaica. Mas nós encontramos aqui uma passagem
que é necessário eu também dar uma ênfase. Abra sua Bíblia em 1ª carta de Timóteo, capítulo 1, o verso 19 e o verso 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mantendo fé e boa consciência. É isso aí, família. Fé e boa consciência. É isso que você precisa ter. Para que você então não abandone os caminhos do Senhor. Para que a sua família possa estar sempre unida ao lado de Jesus. Mantendo fé e boa consciência. Mas vocês não devem seguir aqui o próximo relato. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A orientação de Deus para você e para mim, para a sua família, é que precisamos manter a fé. Isso significa que eu e você, como uma família, ou com a nossa família, precisamos manter o culto familiar. Precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. E precisamos também praticar aquilo que tanto estudamos. Mas alguns, ao rejeitarem a boa consciência, ao rejeitarem a comunhão, ao rejeitarem a prática dessa comunhão, naufragaram na fé. E muitas famílias estão naufragando na fé, porque não estão tendo comunhão. Por mais que você tenha um cônjuge que infelizmente não segue a mesma fé que você não pode desanimar. Você não pode deixar de fazer o seu culto. Você não pode deixar de orar por ele, ou por ela, ou pelos seus filhos, ou por qualquer outro parente. Você não pode desanimar. E a Bíblia continua agora no verso 20, e aqui está a triste notícia a respeito da família desse personagem, Simão. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre. Há uma grande probabilidade aqui de que seja o mesmo Alexandre. Porque em Romanos capítulo 16, o próprio Paulo aqui menciona apenas Rufo. E agora, na carta a Timóteo, nós encontramos a referência a um Alexandre. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem contra Deus. A família estava vivendo os seus altos e baixos. Mas os seus altos e baixos vão depender da sua comunhão. Você só vai vencer os conflitos familiares, o conflito familiar, se você estiver em plena consagração. Em algum momento da história, Alexandre deixou de seguir os caminhos pelo qual ele tanto aprendeu com o próprio Jesus quando esteve com Jesus. Possivelmente ele esqueceu de que precisava manter a comunhão com a sua família. Em algum momento ele esqueceu de que a prioridade, o primeiro que ele deveria buscar, não seriam suas particularidades, mas primeiramente Deus. Família, a mensagem dessa noite, tanto para mim quanto para você, é que precisamos priorizar aquilo que tem valor, aquilo que tem princípio. E a nossa prioridade é buscar Deus em todos os momentos, tanto individualmente quanto em família. A Bíblia registra aqui os altos e baixos desta família. No entanto, alguns personagens dessa família permaneceram firmes. E eu faço a pergunta: e você? Vai seguir o caminho de Alexandre? Ou de Rufo, sua mãe e seu pai? Qual caminho você vai trilhar? Você quer ser entregue a Satanás? Ou quer ser entregue eternamente a Jesus nos céus? Essa escolha é sua. Essa escolha é sua. Eu fui pastor no Afonso Pena, no distrito do Afonso Pena, com 6 igrejas. Estava auxiliando o pastor Gerson Marques e fiquei ali 6 meses auxiliando ele, conhecendo ali toda a dinâmica e o trabalho que ele estava realizando. E sabe que, como pastor, eu tive diversas experiências, ouvi diversas histórias,
Mas uma história me deixou impactado. Porque enquanto eu estava ali junto com os aventureiros, conhecendo a liderança dos aventureiros, eu conheci uma família muito especial. Na verdade, era toda a família dentro do clube. Toda a família ali representava o clube de aventureiros. E conversando, fazendo amizade com essa família, eu descubro que essa família tinha uma história muito impactante por trás. Que também viveram seus altos e baixos no quesito espiritualidade. Ou no quesito religião. E essa família, então, viveu em algum momento o conflito pelo qual Simão também enfrentou. Eu então conheci o Leonardo. E foi o Leonardo que contou para mim a sua experiência. Uma experiência semelhante à de Simão. Conflitos existiram, mas através de Jesus, essa família venceu. E tem vencido até os dias de hoje. Gostaria aqui de chamar meu amigo Leonardo. O Leonardo vai contar aqui a experiência que ele teve. Semelhante a Simão, mas houve vitória. Toda a família está firme, né, Leonardo? Toda a família está firme, graças a Deus. Graças a Deus. Conte para nós, Léo, como foi a sua conversão e como ela se assemelha à história de Simão em partes. Conto sim. Bom, o momento que nós passamos foi um momento de tribulação, igual toda família passa. Né? Hoje em dia, uma pessoa falar que uma família que não passa tribulação, não é verdade. Porque está aí, batendo na porta de todos. E, para minha sorte, Deus enviou pessoas ali, naquele momento de tribulação que eu estava passando com a minha família, para poder nos resgatar. Porque a minha família ali, naquele momento, estava se destruindo. Esposo, esposa e filhos. E um certo dia, apareceu lá em casa, o pessoal da igreja adventista. E eu fui de uma outra denominação anterior e não concordava com muitas coisas. Era como se fosse assim um tipo de preconceito, né, com a igreja adventista. Eu achava que ser adventista, eu não ia poder fazer nada. Eu não ia poder comer o que eu queria. Eu não ia poder beber a Coca-Cola que eu bebia. Há 20 anos eu tinha o vício da Coca-Cola. E foi a primeira coisa que eu deixei de tomar, que eu larguei, foi a Coca-Cola. E aí, Deus começou a trabalhar na vida dos meus filhos através do clube, o Clube Alfa, o clube de aventureiros. Só que eu acho que por causa daquele momento de tribulação, meu coração estava tão duro que para mim não tinha Cristo, não tinha irmão, não tinha pessoas com boas intenções, não tinha nada que pudesse fazer com que eu recebesse Ele aqui dentro de novo. E aí apareceu a Ju e o Ali, que eram diretores do clube na época. Ela é até hoje, né? Ela é diretora ainda do clube. E começaram a trabalhar com a Letícia, que é a minha filha pianista, né? Que eu falei, a mais velha. E aí levaram o Caleb também. Só que aquilo dentro de mim não era o mais correto para os meus filhos. Para minha família aquilo não servia. Até o momento que eles começaram a frequentar a igreja e o clube. E falavam, o pai tem que levar o filho no clube. Eu levar meu filho no clube de adventista? Não vou não. E eu pensava comigo que aquilo ali estava, ao invés de ajudar, estava destruindo mais ainda a minha família. Estava separando o pai da esposa e dos filhos. Simplesmente porque eles estavam seguindo aquilo que eu aqui dentro achava que era errado. E aí, um certo momento, eles começaram a frequentar o clube e começaram a frequentar a igreja. E quantas vezes eu fui levar eles na igreja reclamando e brigando com eles, porque eu não queria ir. E porque eu não queria ir, eu também não queria que nenhum deles estivessem lá. E chegou um certo momento que a minha filha Letícia chegou em casa com medo, né? Porque ela estava com medo de falar o que ela tinha para falar. E disse, pai,
eu vou me batizar de novo, porque nós éramos batizados na denominação anterior. Porque agora, Pai, eu conheço realmente a verdade e eu quero seguir realmente o que está aqui na Bíblia, que é justamente o mandamento de guardar o sábado. E eu quero seguir isso aqui. Aí eu olhei assim, eu não respondi nada na hora. Mas eu pensei comigo, bom, se ela não estiver lá, aonde ela vai estar? Antes lá do que em lugar nenhum. Eu falei, tá bom, você já vai fazer 18 anos, já é bem grandinha e sabe o que é o melhor para a sua vida. Se você quer se batizar, você vai lá e se batiza. Então tá bom, ela foi e se batizou. Mas antes, no batismo, tem um estudo bíblico. E aonde eles escolheram para fazer esse estudo? Lá na minha casa. Aonde eu tinha que receber os adventistas. Tá rindo, pastor? Onde eu tinha que receber os adventistas para dar estudo para minha filha. Eles estavam na sala e eu aonde? Na cozinha. Porque eu não queria participar daquilo. Só que eu não participava ali presencial, mas eu escutava. E eles estavam lendo e eu estava lá na cozinha escutando. E um certo dia eu até me intrometi um pouquinho assim no assunto, sabe? Como quem quer dizer, não, mas isso daí não é assim. Acho que foi um negócio dos porcos lá, que caiu no abismo lá por causa da legião lá. Alguma coisa desse tipo. E aí a Letícia se batizou. O Caleb entrou no clube e eles continuaram indo na igreja. E quantas vezes, quantas pessoas até hoje falam assim, nossa, eu orei muito por você para que você hoje estivesse aqui. Pessoas que às vezes eu nem conheço, pessoas que quando vêm, nossa, você é aquele cara que não gostava de vir na igreja dos adventistas. Sou eu mesmo. E hoje você faz o que aqui? Hoje eu sou ancião. E foi ali, ela seguiu, se batizou, e eles oraram, e oraram, e oraram. E como o pastor disse, não adianta ter pressa. Porque é no momento que Deus quer. E Deus não usou um adulto, não usou nenhum daqueles estudiosos da palavra. Ele usou uma criança, que na época tinha 3 anos, a Maria. Uma criança de 3 anos. Quando eu fui a primeira vez num clube, que meu filho falou tanto para ir, que eu falei, tá bom, eu vou nesse dia. Que nós fomos no Parque São José. E eles lá brincando num canto e eu sentado no outro. Que foi quando a Maria lá no cantinho me viu, pegou, sentou do meu lado e começou a conversar. E Deus usou aquela criança de 3 anos de idade para poder quebrantar meu coração e voltar aos braços do Pai. E ali, a partir daquele momento, Deus foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando na minha vida, foi reestruturando a minha família. E aí nós resolvemos nos rebatizar a família inteira, que foi no dia 3 de novembro, né, 2 anos atrás, foi feito o nosso batismo. E eu assisti. O pastor assistiu, o pastor David estava com o coral, né? Foi com o coral ainda. Foi maravilhoso. Né, que foi aquela prova, né, dos 9. Eu falei, o dia que eu senti novamente Jesus presente na minha vida, eu me batizo. E foi no ensaio do coral. Eu estava lá em cima cantando, foi quando eu realmente senti Jesus mais uma vez na minha vida, e ali eu tomei a decisão, eu e minha família. E hoje nós podemos dizer, eu e minha família e minha casa servimos ao Senhor. Amém, amém. Eu não sei como está a situação da sua família, mas uma coisa é certa, a mesma transformação que Deus operou na vida da família do Leonardo, é capaz também de transformar a sua família. Não se desespere, confie, tenha plena certeza que esse Deus continua operando milagres. Espera no Senhor e o mais Ele fará. Vamos falar com Deus? Santíssimo Deus, que testemunho! Testemunho do seu amor, testemunho do seu cuidado e também, Senhor, da certeza de que o Senhor trabalha no tempo certo. Nós somos imediatistas, queremos que se resolvam as coisas da nossa forma, mas existe um tempo determinado pelo qual o Senhor, que é o Deus da sabedoria, sabe de todas as coisas. Por favor, Senhor, as famílias que nos assistem nessa noite,
possam entender que elas precisam perseverar em oração, que elas precisam esperar em Ti e sempre testemunhar da transformação que o Senhor faz diariamente na vida delas. Para que o membro da sua família possa enxergar Jesus nela, através em suas palavras e atitudes. Senhor, continue abençoando a família do Leonardo e muitas outras famílias que nesse momento nos assistem. Por favor, Senhor, cuide dessas famílias, para que quando o Senhor voltar, todas as famílias possam se reunir e então subimos em direção ao Senhor e lhe abraçar. Obrigado e obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.